Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Muito bom dia para você. Que Deus te abençoe nessa manhã. É uma alegria mais uma vez podermos estar juntos aqui, começando um novo dia, tendo a certeza que estamos aqui na presença de Deus. Queremos adorá-lo, queremos permitir que Ele nos conduza no decorrer desse dia. E a palavra que acabei de ler nesse momento do livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, é para você. Não temas. Ele fala que vai estar com você em todos os momentos da vida. Desse dia também, em uma luta para ser resolvida hoje, tem algum problema para ser resolvido hoje, tem alguma questão séria que está tirando a tua paz, coloca nas mãos de Deus, deixa o medo de lado, Ele com certeza vai estar na tua companhia. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Que Deus te abençoe no decorrer desse dia, que seja um dia de muitas vitórias, de muitas alegrias também. Nós estamos aqui estudando a Epístola aos Coríntios e eu quero então nesse instante convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14, no verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não foi sem razão aqui que o apóstolo Paulo começou o capítulo 14 falando sobre os dons supremos para a igreja de Coríntios. Entre os crentes ali da igreja de Coríntios, havia um entendimento de que quando alguém tinha recebido o Espírito Santo, esse teria que falar em línguas. Era uma evidência. Se ele não falasse em línguas, consequentemente ele não teria recebido o Espírito Santo. Era um termômetro para a espiritualidade daquele membro. E aí então agora o apóstolo Paulo aqui no capítulo 14, ele estava orientando a igreja de Corinto com respeito a esse ensinamento. Mas eu queria logo aqui no começo chamar a tua atenção para dois pontos. Primeiro, o apóstolo Paulo nunca falou em línguas. É o que está descrito no capítulo 13, verso 1. Jesus também nunca falou em línguas. Moisés também nunca falou em línguas. Em momento algum, no capítulo 14, ou no livro, na sua epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona o dom de línguas como uma evidência do recebimento do Espírito Santo. Pelo contrário, ele exalta o dom do amor como maior do que o dom de línguas. Aqui no capítulo 14, claramente, no capítulo 14, no verso 1, nós podemos ver que ele exalta o dom de profecia acima do dom de línguas. Mas temos que entender uma coisa. E eu acredito que aqui esteja a grande confusão. Jesus, antes de subir ao céu, Jesus determinou aos seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém para que ali pudessem ser revestidos de poder do alto para cumprir uma missão especial que Deus gostaria pelas quais eles pudessem cumprir. Na verdade, Jesus, quando esteve aqui nessa terra vivendo com eles durante 3 anos e meio, o objetivo de Jesus era discipulá-los, ensiná-los, mostrar a maneira como é que eles deveriam viver e como eles deveriam estabelecer o reino de Cristo nessa terra, de uma forma espiritual, para que Jesus Cristo um dia pudesse voltar, mas os discípulos seriam aqueles que estariam à frente, conduzindo, ensinando e mostrando ao mundo o que Jesus esperaria que cada um dos seres humanos pudessem praticar. E lá no Pentecostes, no livro de Atos, que já estudamos, capítulo 2, o verso 9 ao verso 11, Jesus então agora, ele faz uma promessa. Ele promete aos discípulos de que o Espírito Santo seria derramado sobre aquela igreja, sobre eles. E aqui então agora é o momento que o Espírito Santo é derramado sobre aquele grupo de apóstolos que estavam preparados, já tinham derrubado as suas diferenças, eles já estavam agora vivendo de uma forma unida, já havia um único pensamento, o objetivo era exaltar o reino de Cristo, o eu já tinha sido crucificado na cruz com Jesus Cristo, e agora então eles estavam vivendo uma nova vida. E o Espírito Santo então é derramado sobre aquela igreja. E veja, a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 2, o verso 9, quem eram as pessoas que estavam ali e a razão pela qual o Espírito Santo foi derramado. Ali estavam os medos, os elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia e a Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito
e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles mesmos declararam que eles ouviram as verdades eternas na sua própria língua. Não houve necessidade de que alguém ficasse interpretando. Eles não estavam ouvindo um barulho que eles não conseguiam interpretar. Isso foi muito claro e nítido que quando eles ouviram, eles entenderam o que os apóstolos estavam falando. E entre eles, algumas pessoas começaram a falar: nós conhecemos os apóstolos. Eles são homens simples, pessoas humildes, mas eles estão falando ali e cada pessoa tem entendido na sua própria língua. E esta foi a obra do Espírito Santo, em derramar o seu Espírito, esse dom sobre a vida daqueles homens. Eles falavam na sua língua materna e cada pessoa, de onde era da parte do mundo, eles conseguiam ouvir na sua própria língua. O grande problema, amigo, é que os irmãos da igreja de Corinto, eles tinham perdido a razão do que era viver uma vida cristã. Eles estavam usando os seus dons para um exibicionismo, ensoberbecer, e acreditavam que aqueles que falavam em línguas tinham um patamar elevado de santidade e de cristianismo. E, consequentemente, isso humilhava aqueles que eram verdadeiros cristãos, que esperavam que o Espírito Santo, como sendo o agente, conduzisse a vida deles, mas outros não. Usavam o Espírito Santo e falavam em língua e, dessa forma, causavam uma divisão dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele destaca no capítulo 14 que o maior dom, e coloca acima do dom de glossolalia, o dom de língua, ele fala que é o amor, amar as pessoas, respeitar aos seus semelhantes, conseguir entender as necessidades daqueles que estão carentes dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, além de falar do dom de amar as pessoas, ele também ressalta o dom de profecia. Eu confesso a você e falo para você que nos acompanha aqui nessa manhã, eu já estive em alguns cultos onde dezenas de pessoas estavam falando em línguas e, na verdade, não havia intérpretes. E, consequentemente, você perguntava para as pessoas que estavam ali falando naquelas línguas se eles conseguiam entender alguma coisa, mas ninguém entendia o que estava sendo falado. Portanto, aqui agora o apóstolo Paulo está trazendo à tona essa questão. Falar numa língua onde as pessoas não conseguem entender, é melhor ficar calado. Falar algo onde não haja uma edificação no corpo de Cristo, é melhor então amar as pessoas que estão ali ao seu redor, porque quando você demonstra que tem a sua espiritualidade maior do que outras pessoas e aqueles que são sinceros não falam em outras línguas, automaticamente você está afastando essas pessoas. Por isso que ele diz aqui no capítulo 14, é melhor você então agora buscar o dom de profecia, porque o dom de profecia é Deus usando você e você automaticamente está edificando o corpo de Cristo. A ideia de que falar em línguas é uma evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo, ela é completamente antibíblica, não é verdadeira. E aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo enfatiza isso e deixa muito bem claro para a igreja de Coríntios. No capítulo 14, o verso 20, ele diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. O apóstolo Paulo estava ali orientando a igreja de Corinto, estava falando: vocês estão vivendo como meninos. Espiritualmente, vocês não entenderam o que Jesus Cristo espera para a sua igreja enquanto esteja aqui nessa terra. Lembre-se de que o dom de línguas foi dado na igreja apostólica para a pregação do evangelho. O dom de línguas não era para edificação pessoal, mas para a pregação do evangelho, alcançar pessoas. E os irmãos aqui da igreja de Coríntios, quem estava falando em língua, não estava buscando evangelizar os campos que ainda não tinham sido alcançados, mas muitos deles estavam usando esse dom para se envaidecer, para se engrandecer, para dizer que eles eram melhores e maiores que outros e, consequentemente, o objetivo não estava sendo cumprido. Eis a razão que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, ele faz um contraste entre o dom de línguas e de profetizar. E ele então fala: bom, é melhor você profetizar do que falar em línguas, porque quando você profetiza, você está edificando o corpo de Cristo. Mas quando você está falando em línguas, você automaticamente está tentando se beneficiar a si mesmo, sendo que eles não estavam usando esse dom para a pregação do evangelho. A Bíblia fala, e está aqui no capítulo 14, no verso 22,
Além do mais, falar em outro idioma constitui um sinal para os incrédulos e não para os crentes. E é o que nós acabamos de falar. O dom de línguas é um sinal para alcançar o perdido, não para o cristão. Para dentro da igreja não tem uma edificação, mas sim há uma exaltação pessoal, aquele que se diz falar porque acredita que Deus ali está usando a ele. E então ele está num patamar melhor, maior do que os outros, mas o dom foi dado para a pregação do Evangelho. O que nós temos que concluir é que a igreja de Corinto estava vivendo uma total confusão. Eles estavam perdidos. O apóstolo Paulo teve a responsabilidade de orientar as mulheres com respeito ao uso de dons, ensinar como é que eles deveriam viver dentro da igreja, porque havia um barulho tremendo e ninguém conseguia entender nada. O apóstolo Paulo dedicou parte aqui da sua epístola a ensinar aos irmãos ali como é que eles deveriam corretamente cear, participar da cerimônia da comunhão, e os orienta como é que eles deveriam organizar o culto para ter uma verdadeira adoração a Deus. Deus não é um Deus de confusão, como fala o verso 33, capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amigo, nessa manhã, queremos aqui, terminando esse estudo, convidar você a cada dia a ser realmente um estudioso da palavra de Deus, a averiguar detalhadamente o que Deus nos orienta na sua palavra, a seguirmos restritamente aquilo que Deus está pedindo para que nós possamos seguir. Estamos vivendo os últimos capítulos da história do planeta Terra. Uma escritora americana, Ellen G. White, ela fala que nos dias em que nós estamos vivendo, ela diz o seguinte: ao nos aproximarmos do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm a orientação do Espírito Santo serão capazes de fazer a distinção entre a verdade e o erro. Eu acredito que esses momentos nós estamos vivendo agora. Portanto, clame a Deus a cada dia pedindo a orientação do Espírito Santo, para que Deus conduza a nossa vida, nos oriente e nos ensine o caminho que nós devamos seguir. E, consequentemente, quando Ele voltar aqui a essa terra, Ele encontrará a sua igreja, um povo preparado para se encontrar com Deus e viver com Ele eternamente. Oremos então nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos no decorrer desse dia. Abre a cada dia o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra. Fica conosco, toma a nossa família nas Tuas mãos. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.